O governo Lula, então, apresentou ali uma série de medidas econômicas, com o objetivo de reverter a queda de popularidade do presidente. Entre elas, por exemplo, tem o Desenrola, que a gente falava agora há pouco, que inclusive tem site falso, tem que tomar cuidado, tem o refinanciamento de dívidas e tem também a revogação, então, da chamada taxa das blusinhas. Para a gente entender melhor todo esse cenário, eu vou conversar agora com Jason Vieira, economista-chefe da Leve, chegando aqui já com a gente. Jason, boa noite, obrigada pela participação. Começar falando de maneira mais geral, esse pacote, então, a gente falou da taxa das blusinhas, do Desenrola, pode ser um pacote que se torne ali medidas favoráveis, então, ao presidente Lula? Bom, boa noite. A taxa das blusinhas até virou meio piada, porque as pessoas sabem que foi o governo que criou, então o governo agora está tirando bem no ano de eleição. Então, o governo estava um pouco desesperado por uma bala de prata, talvez tenha encontrado aí um pouco nessa situação política que tem acontecido mais recentemente, mas a taxa das blusinhas em si, ela não vai ser essa tal bala de prata do governo em relação à popularidade, porque as pessoas já entenderam que lá atrás, quem criou a taxa, quem defendeu a taxa, quem explicou seus motivos pela taxa foi o governo. O governo estava desesperado por arrecadação naquele momento, criou outras taxações durante o caminho. Então, pode ser que algumas pessoas se sintam um pouco mais beneficiadas, mas o que aconteceu em si é que a taxa das blusinhas não foi só ela o processo em si que acabou levando a uma dificuldade maior, das importações. Foi o processo aduaneiro que ficou muito mais severo junto com a taxa das blusinhas. E se o processo aduaneiro continuar severo, muito provavelmente vai se continuar pagando taxas elevadas em relação ao que se pagava antigamente. Porque antigamente, quando vinha até um certo valor, de 50 dólares, meio que era um laissez-faire, laissez-passer, deixa passar, não tem problema, não faz tanta diferença. Não sei se isso mudou na receita. Se isso não mudou na receita, vai ser só para a questão eleitoral. Jason, vou convidar também a Jess Peixoto, nosso analista dessa edição, para te fazer uma pergunta. Jess, por favor. Boa noite, Jason. A minha pergunta é: quando a gente está olhando para essa situação, tanto da taxa das blusinhas, mas agora o fim dessa taxa que vai afetar a indústria nacional em relação a eles terem, querendo ou não, foi uma medida protecionista que trouxe um benefício, não para o consumidor, mas sim para alguns grupos econômicos dentro do Brasil, e somamos a isso o fim disso quase concomitante a essa possibilidade da escala 6x1 ser banida do nosso sistema de trabalho. Como que você avalia isso em relação a como as empresas nacionais estão lidando com essa situação nesse momento? Podemos esperar mais situações de pedidos de falência? Como que você vê o impacto econômico dessa medida? Muito obrigada. Bom, a taxa das blusinhas ela tem menos impacto do que a 6x1. A taxa das blusinhas em si, ela foi muito mais um sistema protecionista, ela não protegeu emprego nenhum, não aumentou um emprego ou deixou de se desempregar alguém porque teve a taxa das blusinhas, mas o resultado das empresas ficou um pouco mais positivo nesse sentido. Ou seja, eles conseguem importar com taxas muito mais baixas da própria China para vender no Brasil. E, óbvio, isso daí é relativo. Agora, a 6x1 é um complicador muito maior. Porque a enorme maioria das empresas no Brasil são micro, pequenas e médias empresas, não são grandes empresas. Os grandes empregadores no Brasil. Então, aquele supermercadinho que tinha 4 funcionários, uma padaria, uma loja, todos eles serão afetados. A tendência do que vai acontecer vai ser utilizar esse modal de emprego que tem já disponível na reforma tributária lá atrás, de se pegar pessoas por períodos mais picados de tempo. E vai acabar tendo um número maior de demissões. Para as empresas, eu não vejo as empresas absorvendo esse custo, porque vai ser um custo muito elevado. E outra coisa, é o Estado patrono, de novo, tentando, sabe, lidar com isso da maneira talvez mais tacanha possível, porque o importante no Brasil seria que se tivesse maturidade de negociação entre as empresas e os trabalhadores
trabalho, por exemplo, por hora. A pessoa poder receber por hora, óbvio, tem que ter um mínimo de horas trabalhadas, ou que tem que ter um mínimo por mês. Beleza, pode determinar alguma coisa nesse sentido, mas o trabalho por horas resolveria essa questão, porque se a pessoa quisesse trabalhar 6 dias por semana, ela trabalharia 6 dias por semana. Ou seja, mas tem opção aqui de 6 por 1. Pode ser, mas o que vai acabar acontecendo é que pode haver aumento do desemprego, porque não existe essa história. Vamos deixar bem claro, de que vai diminuir a escala de 6 para 5 e as pessoas vão continuar recebendo a mesma coisa. Isso não existe, tá? Isso não existe. Eu sei, é difícil, escala 6 por 1 é complicado, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo, às vezes, trabalhar picado. Ninguém está defendendo a escala em si. O que eu estou defendendo em si é que essa negociação seja feita de maneira madura entre empregador e empregado. E que haja outros modais que foram além do que já foi colocado na reforma trabalhista para ser colocado em voga. Mas do jeito que está, vai ser um complicador. As empresas que tiverem que aderir 100% vão sofrer e muitas delas simplesmente não vão aderir. Vão mandar embora as pessoas que estão já trabalhando nessa escala e vão contratar provavelmente pessoas em escalas menores. Agora, Jason, além da reação do mercado à escala 6 por 1, a taxa das blusinhas, apesar do menor impacto, como o senhor comentou, também teve uma reação. A Confederação Nacional da Indústria, né, veio a público se colocar contra e outros órgãos ali. Então, isso pode ter um impacto direto econômico para o país também. A gente falou da reação dos eleitores, mas e a reação desse setor empresarial e econômico? Essa ganha um pouco menos, mas não é nada absurdo. A taxa das blusinhas em si, ela estava trazendo vamos dizer assim, essas compras menores de menor monta, vindas da China, estava afetando alguns setores têxteis, principalmente, alguns setores mais conectados a esse tipo de produção no Brasil, especialmente varejistas. Mas é um setor que, digamos assim, ele consegue sobreviver. Ele não vai, obviamente, tem um impacto, não é inegável que haja um impacto, mas não é nenhum impacto que vai ter desemprego, não é nenhum impacto que as empresas vão quebrar, ou, sabe, não, vai ter um certo impacto no resultado das empresas, mas também a atividade econômica não está igual naquele momento em que nós tivemos a colocação da taxa das blusinhas, ainda que o dólar esteja mais favorável. Nós já vimos alguns dados de atividade econômica, de vendas ao varejo diminuindo, produção industrial diminuindo, ou seja, a economia está arrefecendo. Então não é só a taxa da blusinha, também as pessoas em si vão parar de consumir um pouco nesse período. Então sim, as empresas vão sofrer, mas eu garanto para vocês, as empresas vão sofrer muito mais com a escala 6 por 1 do que com a taxa das blusinhas, com certeza. Nós conversamos com o Jason Vieira, economista-chefe da Leve. Jason, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Jovem Pan. Volte sempre, sempre bem-vindo. Até a próxima. Até mais, boa noite.